anotar algumas coisas hoje, tá bom? Nessa relação do biodireito com o direito penal, a questão óbvia aqui são as condutas no biodireito, as condutas proibidas no biodireito que vão gerar condutas que se amoldam a tipos penais, portanto, vão ser criminalizadas. São condutas que no biodireito se amoldam a tipos penais e, portanto, são criminalizadas. O clássico aqui é o aborto, certo? O clássico aqui é o aborto. O que vale a pena a gente notar aqui aliás, não só o aborto, nós temos a discussão da eutanásia, tá certo? Que pode, dentro dos casos específicos, né, permitir uma leitura de um tipo penal. No caso do aborto, é importante lembrar o que a gente já discutiu aqui 2 vezes. Além dos abortos legais específicos do Código Penal, nós temos o aborto em decorrência de entendimento jurisprudencial, em particular, decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que é possível interromper a vida do feto que não tenha cérebro, chamado feto anencéfalo, certo? Vamos anotar algumas coisas aí, galera? Vamos lá? Bom dia, Caterina, tudo bem? Vamos anotar algumas coisas aí, vamos lá. Então, direito penal e biodireito. A correlação se dá nas condutas vedadas ou arbitrárias observadas nos procedimentos médicos, científicos que podem que se amoldem a tipos penais existentes e, assim, passíveis de criminalização. Tudo bem, galera? Neste particular, do tipo Agora espera. penal de aborto Tá com internet? previsto Desliga e liga a internet. como crime no Código Penal brasileiro. Importante ainda ressaltar a existência do aborto anencefalo oriundo, potência tal existência do aborto oriundo de decisão do STF. O que mais sobre isso, galera?
Ah, uma coisa legal que eu identifiquei aqui. Legal, a tela mudou aqui sozinha, galera. E dá uma confusão tremenda aqui. Tudo bem, vamos prosseguir aqui, tá bom? O direito penal se diferencia do biodireito na questão da na questão da generalidade. E especificidade da tipificação. Então, essa aqui, especificidade da tipificação de condutas. Pois, enquanto aquele se preocupa com todas as condutas que possam interferir direta ou indiretamente na vida do ser humano, o biodireito apenas se preocupa em penalizar condutas que digam respeito à atividade médico-científica. Legal, galera, sobre direito penal, penso que é isso. Não vejo outra coisa. Agora, direito penal, perdão, agora biodireito. E direitos do consumidor. Vamos lá. O biodireito também possui relações de consumo. Primeira afirmativa. O biodireito também possui relações de consumo. Essa é a primeira afirmativa. Coloquei como exemplo
inseminação artificial. E mais importante falar sobre direito do consumidor e biodireito. Basicamente, vou explicar isso aqui, não tem muito para a gente avançar num tema novo aqui. Basicamente, não tem muita novidade no direito do consumidor, né? Na medida que as pessoas utilizam de técnicas científicas, médicas, para aprimoramento de algum benefício, né? Nós colocamos aqui a inseminação artificial, mas a gente tem também um conjunto de procedimentos. Bom dia, Bárbara. Um conjunto de procedimentos estéticos, né, cirurgias plásticas, por exemplo, que podem interessar ao biodireito, porque existem um conjunto de cirurgias plásticas que, na realidade, além do aspecto estético, ela também visa dar integral funcionalidade ao corpo, né? Tanto a parte física como a parte fisiológica, certo? A recolocação de um membro, por exemplo, o cidadão teve o dedo decepado, a se fazer uma cirurgia para religação desse órgão no corpo. Não se trata só de uma questão estética, né? E aí envolvendo principalmente mecanismos técnicos, científicos, linkados à medicina, né, a cirurgias extremamente complexas, que demandam ainda aperfeiçoamento, em razão de derivarem de pesquisas, estudos recentes. Bom, toda relação em que houver um contrato, em que houver uma prestação de serviços, bom dia, Igor, em que houver uma prestação de serviços do terceiro, com um médico, com uma clínica médica, com uma estrutura médica hospitalar, essa relação ela é regrada pelo direito do consumidor, né? Já é uma discussão pacífica, inclusive de entendimento de jurisprudências reiteradas do STJ, né, Superior Tribunal de Justiça. Portanto, é uma relação consumerista, na medida em que eu tenho um prestador de serviço e um consumidor de um serviço. Então, o biodireito e o direito do consumidor se relacionam na medida em que este consumidor é lesado ou, de alguma forma, não recebe o produto ao qual pagou por ele, contratou por ele. Basicamente isso. Ainda poderíamos falar do biodireito com outros ramos, não só do direito, mas outras ciências. Podemos dizer basicamente aqui, direito e... Tudo bem aí? Alguém abriu o áudio? Quer falar alguma coisa? Bom, então biodireito e outras ciências, ok? O que a gente poderia trazer aqui? O que eu anotei para nós aqui? Por exemplo, filosofia, biodireito, e filosofia. É importante anotar sobre isso. Anotei para nós aqui o seguinte.
Vamos anotar aí. Vamos lá, galera. Hoje a gente tem que anotar um pouquinho para fazer, né, construir o nosso caderno aí, tá certo? Vamos lá. Biodireito estaria, de alguma forma, Ô, Igor, seu áudio está aberto, tá bom? Acho que seu áudio está aberto aí. Então, o biodireito estaria, de alguma forma, ligado à filosofia quando faz questionamentos voltados à descoberta. Significa. Ao ser humano. Fazer uma coisa lá com Biodireito. Eu que agradeço. Direito e sociologia. Galera, dá uma olhada aí nos áudios de vocês. Vocês estão com o áudio aberto aí? Tá bom? Tá chiando bastante aqui do lado de cá. Tá? Só dá uma olhada aí. Então, biodireito e sociologia. Aqui podemos enxergar em a correlação quando se busca examinar a realidade social para se explicar. E explicar e resolver fenômenos do mundo real. Por fim, galera, o mais óbvio, biodireito e biologia, pois a biologia fornece o que, queridos? Elementos à descoberta elementos para descoberta. Como, quando, inicia ou termina a vida. Bom, galera, não tem segredo aqui.
no aspecto a biologia e outros ramos da ciência, tá certo? Falamos primeiro biologia e ramos do direito. Biologia e outros ramos da ciência, estou colocando aqui 3, existem outros, mas os 3 aí mais fundamentais: filosofia, sociologia e biologia, tá certo? A filosofia, o biodireito e a filosofia se encontram quando há, por parte do pesquisador, a inquietação, a inquietude em fazer os questionamentos necessários para se avançar nas pesquisas médico-científicas. Então, é da filosofia o questionamento. Então, no momento em que eu, pelo biodireito, começo a questionar práticas, métodos de pesquisas com o ser humano, com célula-tronco, a transgenia, enfim, quando eu começo a fazer questionamentos para alcançar respostas visando aperfeiçoar os conhecimentos existentes, ou mesmo revolucionar os conhecimentos existentes, avançando sempre no sentido de aprimorar conhecimento, eu estou dialogando, eu estou correlacionando o biodireito e a filosofia. Também quando eu busco métodos, quando eu busco estudos sociais, quando eu busco elementos de informação na sociedade, na sua desenvoltura, na sua formação, na mutação social, eu estou correlacionando o biodireito com a sociologia. E, por óbvio, quando eu busco entender a mutação humana, ou aprimoramento, ou busco, pesquiso meios eficazes para prolongar a vida humana, para que ela tenha mais longevidade, aí eu preciso fazer, preciso ter um olhar sobre o início biológico da vida, bem como o seu fim. Eu só encontro essas respostas na biologia, né? Não é no direito, não é na filosofia, não é em ciências sociais. Eu preciso buscar essas respostas na biologia. Vai falar sobre, bom dia, Márcia, vai falar sobre, a biologia vai falar sobre a origem da vida, vai tentar explicar a origem da vida, em que pese aqui haver um debate profundo sobre como começa a vida e o que é a vida. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Era a biologia como ciência, tá certo? Porque religião não é ciência, né? É na biologia como ciência que nós vamos buscar os elementos para nos dar respaldo sobre o início da vida, como a vida se inicia, o que é a vida propriamente dita e quando a vida se encerra, se esvai. Não é isso? Então, quando eu estou fazendo uma reflexão sobre esses elementos do começo da vida e do fim da vida, eu estou dialogando com a biologia. E aí, então, é um outro ramo da ciência em que o biodireito tem correlação direta. Galera, tudo bem até aqui? Dá um ok para mim aí? Beleza? Ok? Para a gente avançar ainda mais um tópico aqui, legal. Para a gente avançar mais um tópico aqui, o que vale a pena a gente finalizar esse tema de biodireito com outros institutos? É falar sobre biodireito e religião, tá bom? Biodireito e religião. A gente fala de vida, né? Uma vida está muito intricada, muito independente de quem seja ateu. A vida está muito ligada com a reflexão sobre o que nós somos, de onde viemos e para onde iremos. E aqui cabe rapidamente
uma reflexão sobre isso, tá bom? Aqui eu quero compartilhar o texto do professor. Só garantir aqui a fonte. Legal. O professor diz o seguinte: nesse estudo entre biodireito e religião, e aí especificamente, mas a religião enquanto fonte de reconhecimento e de convicções filosóficas, tá bom? O professor aqui vai tratar como fonte a religião, ele traça um paralelo aqui como fonte de conhecimento e compreensão filosófica, tá certo? Então esse professor vai aproximar a religião da filosofia, tá bom? É um posicionamento particular dele. Estou só pegando minhas anotações aqui, galera, só um minuto. Galera, sumiu aqui. Não sei passar para vocês aqui. Não queria passar batido, espera só um minutinho. Agora sim, só para garantir a fonte, tá bom? Beleza. Aqui. Legal. Biodireito e religião. Queridos, precisamos diferenciar biodireito é ciência e religião. Religião é uma compreensão humana sobre o divino, sobre aquilo, sobre aí entenda a força, Deus, divindade. O que nós precisamos ter claro é que a religião, em que pese haver discordâncias, mas o pensamento comum no sentido de que a gente tem que fazer uma divisão entre a ciência propriamente dito e a religião, principalmente na sua vivência e prática. Esse professor vai tratar a religião como um conhecimento de convicções filosóficas. Ele vai aproximar o entendimento de religião à ciência da filosofia. Um conjunto de outros estudiosos entendem que religião não é ciência propriamente dita. Bom, mas o que importa para nós neste estudo? A religião vai trazer um conjunto de conceitos sobre vida. E aqui, independente da fé que você professe, independente de você ser ateu ou não, não ter fé nenhuma, o fato é que as religiões como um todo vão trabalhar o elemento da vida oriunda de uma divindade. Se nós olharmos, por exemplo, para as religiões que advêm de Abraão, né,
o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, essas três correntes religiosas que advêm de uma única raiz, que é Abraão, elas vão trabalhar a vida como um elemento divino. Então, o homem teria sido criado por Deus, corpo, alma e espírito. E este homem, criado por Deus, com vontade própria, chamada de livre-arbítrio, eu não quero entrar aqui nas discussões filosóficas religiosas, tá bom, galera? Só quero introduzir o tema, porque a gente vai começar a entrar daqui a pouquinho num tema prático, que é a questão da transfusão de sangue, a liberdade do médico em fazer a cirurgia se utilizando de um sangue de terceiro, e a liberdade do paciente em não receber a transfusão de sangue por conta da sua convicção religiosa. Me refiro aos testemunhos de Jeová, que têm convicção religiosa da liberdade que advém dessa consciência religiosa de não receber sangue de terceira pessoa, certo? Nós vamos debater um pouco sobre isso e vocês vão levar temas, vão levar material de estudo aí. Tem uma decisão já de 2017 da relatoria do ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal, né? Que não anda muito em alta, né? Semana passada apanhou bastante aí na imprensa por conta daquela decisão do Supremo, na verdade acompanhando o voto do Fachin, que já havia dado uma liminar para impedir incursões da polícia nas favelas do Rio de Janeiro. E aí o Barroso deu um voto apaixonado e virou objeto de muita crítica na imprensa brasileira semana passada, deve estender para essa semana, porque trouxeram aquele caso em que ele defendeu o Cesare Battisti, que era alguns consideravam terrorista, outros não, né? Mas o fato é que o Cesare confessou que havia se matado aquelas 4 pessoas, e o Barroso, então advogado, não era ministro à época, atuou na defesa do Cesare Battisti, e ele faz toda uma sustentação, e aí fizeram alusão de que ele tem uma predileção por defender criminosos e atuar em defesa de criminosos, e o seu voto estaria, assim, viciado pelo sentimento de que tem de defesa de homicidas, etc. Mas voltando para cá, eu estava dizendo que essas três religiões vão defender que o homem é uma criação divina. E como criação divina, ele tem toda a sua existência nesse manto de divindade. Também, quando morre, é recolhido para um lugar especial, um lugar diferenciado, em razão da sua correlação com a divindade. Portanto, a religião vai tratar a vida como algo precioso, a vida como algo sublime. Portanto, a vida deve ser respeitada e deve ser preservada a qualquer custo. E aí tem que tomar cuidado, porque nós temos um conjunto de teorias radicais no Oriente Médio, né, homens-bomba, etc., que, na realidade, não dialogam com o texto religioso, porque qualquer desses, seja o Alcorão, seja a Torá, seja a Bíblia, qualquer desses textos vão defender a vida como algo sagrado, sublime, porque a vida é divina, foi criada por Deus e não cabe ao homem extinguir a vida. Queridos, quero lembrá-los que nós estamos na academia, que eu estou conversando aqui, está no campo teórico, tem validade, eu sei que a vida é dura, os senhores têm visto
nós estamos vivendo momentos tão ruins, né? Por exemplo, saiu semana passada, quinta-feira passada, divulgaram o Atlas da Violência. E a gente vai checar lá que em 2018, o Atlas está se referindo praticamente às pesquisas realizadas naquele período. A cada 2 horas, uma mulher morria no Brasil. No ano de 2018, a cada 2 horas, uma mulher morria no Brasil. Está disponível na internet. Depois você entra no Google aí, coloca aí Atlas da Violência, tá certo? Ou então, se você quiser ver os comentários sobre o Atlas, porque o Atlas é grande, você pegar os comentários, um número que é alarmante e assustador é de que a cada 2 horas uma mulher é assassinada no Brasil. Isso no contexto de 2018. Pode ser que tenha aumentado. Outro dado alarmante é a violência praticada contra negros, né? Os negros continuavam e continuam sendo objeto de maior violência no Brasil, né? De qualquer espécie, sejam jovens, sejam idosos, sempre os negros são mais violentados em seus direitos, principalmente no que tange à vida, tá certo? Nesse Atlas da Violência, nós vamos observar que a maioria esmagadora das pessoas ali, principalmente do número de jovens assassinados, eram negros. Então, quando a gente tem acesso a essas informações, a gente fala, poxa, como é que a vida é divina, sublime? Veja, a ideia da criação da vida, do ponto de vista religioso, é que a vida tem valor sublime, valor de suma importância. A questão é que o ser humano faz da vida dele e da do outro, né? E de todos os aspectos. Claro que é o homicídio aquela que mais impacta, mas há um conjunto de ações humanas que violam o direito à vida do outro, que não o matam de maneira imediata, mas o matam no tempo, né? Por exemplo, a questão do ser humano no desmatamento, a questão do ser humano na poluição, a questão do ser humano na divisão da renda de maneira desproporcional, criando o fato de que pouquíssimas pessoas têm muito e muitas pessoas têm muito pouco. Mas a vida, do ponto de vista religioso e divino, ela é sublime. Para a ciência, e aqui que interessa para o biodireito e para biodireito e religião, o que nos interessa aqui? Nos interessa que o biodireito traz esse elemento sublime da vida, que é um conceito de religião, para o biodireito. Então, o ser humano não pode ser submetido a um tratamento desumano, degradante, ainda que esse tratamento resulte numa solução para uma doença incurável. Há que se ter critérios, há que se ter padrões a serem respeitados para a preservação da vida, né? Assim como a religião trata a vida como sublime, como algo importante, como algo majestoso, na biomedicina, no biodireito, nós temos que, trazendo este elemento para a ciência do biodireito, também colocá-la como sublime. Portanto, não é a qualquer custo, não é de qualquer forma que nós vamos buscar soluções para doenças incuráveis, para avanços tecnológicos no campo da medicina. Contudo, nós vamos ver também já que, como a prática muitas vezes anda desassociada da teoria, principalmente em países
subdesenvolvidos, mormente países na África, no continente africano, porque, veja, falarmos de respeito à vida em países desenvolvidos, em em desenvolvimento, nós vamos ter países desenvolvidos, países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos. O Brasil, por exemplo, é um país em desenvolvimento. Falar de respeito à vida, falar de regrar os procedimentos que vão utilizar o ser humano como experiência em países desenvolvidos e em desenvolvimento é uma tônica. Falar isso em países subdesenvolvidos é absolutamente outra, porque nos países subdesenvolvidos o ser humano é fragilizado por natureza, né? O estabelecimento de minorias faz parte da história do subdesenvolvimento. Então, nós precisamos ter isso muito claro. Mas a religião, ela vai trazer para nós reflexos do passado para que não se repitam no presente e no futuro. Então, por exemplo, fora o aspecto da vida, quando eu olho, por exemplo, as guerras santas, né, que houveram no passado, tá certo? As caças, as bruxas, né? E muitas vezes a igreja aqui, tratando pessoas como hereges e levando, seja a forca ou seja a fogueira, pessoas que não tinham qualquer correlação com heresia, né? Sabemos que na Idade Média a igreja utilizou o expediente da heresia para se livrar de adversários, para se livrar de indesejáveis, né? A história hoje registra isso. Então, eu olho para a religião, olho para esses feitos que aconteceram no passado, esses em particular na Idade Média, para que eles não se repitam no presente e no futuro. Então, o direito vai beber nesses acontecimentos religiosos do passado para trazer ao presente reflexões para que isso não se repita. Então, dessa forma, a gente vai ter o biodireito e a religião traçando também paralelos. Galera, tudo bem até aqui? Quero falar sobre um outro tema com vocês agora, rapidamente. Estou aqui copiando e vou colar. Galera, tudo bem até aqui? Só dá um ok para mim aqui, por favor. Põe uma mãozinha aí só para... Nós estamos em 31 pessoas, só para não me sentir só aqui. Legal. Valeu, Igor. Valeu, Juliana. Vilmar. Olha só. Comitês de bioética e organismos internacionais. Vou falar um pouco sobre isso, galera. É o seguinte, eu separei 3 documentos para vocês. Separei, na realidade, 4 documentos. Eu separei a Declaração Universal, sobre Bioética e Direitos Humanos, separei um debate feito pelo Eduardo Augusto Tomanic, com o tema Ética e os Comitês de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Separei um outro material da Revista Brasileira de Bioética, tá, de 2009, que ela vai falar sobre o panorama mundial das comissões nacionais de bioética, tá certo? E separei um outro material do Hugo Fernandes Júnior. É uma dissertação para a obtenção do grau de mestrado, e o tema foi Bioética e Comissões Nacionais do Estado Brasileiro. Interessante que o orientador dele foi o Valnei Garrafa. Este Valnei Garrafa é a maior autoridade hoje no Brasil sobre bioética, tá ok?
Tem outros caras, mas ele é, hoje, vivo, uma das maiores autoridades, para não dizer a maior autoridade, em biodireito e bioética do Brasil, vinculado à Universidade de Brasília e à Unesco, tá bom? Ele participou da comissão brasileira diplomática, né? Comissão diplomática, que junto à Unesco em Paris criaram a Declaração Universal aí do biodireito, Declaração Universal sobre bioética e direitos humanos, que vai ter correlação com o biodireito. Tá ok? O que falar sobre comitês de bioética e organismos internacionais? Primeiro, precisamos entender o seguinte, galera. Estava dizendo a vocês que o critério sobre estabelecimento do que é vida, do que é morte, foi fechado pelo Supremo, mas ele não está definido, né? Por quê? A composição do Supremo pode se alterar, e ao se alterar a composição do Supremo, podemos ter uma outra posição oficial do Supremo em relação aos temas tanto do início da vida como quando encerra a vida, portanto, o fim da vida. Mas o fato é que sempre houve uma preocupação com a vida. Seja quais forem as sociedades, em quais idades se viveu, sempre houve uma preocupação com a vida. Porque, de fato, se não há vida, não há ser humano, se não há ser humano, não há sociedade, né? Então, a preocupação de manutenção, de preservação da vida, das espécies, sempre foi uma preocupação de qualquer sociedade humana em qualquer momento da história do planeta. O fato é que, com a Segunda Guerra Mundial, constatou-se algo que já se desconfiava, mas constatou-se na verdade, uma ação humana despropositada em que outros seres humanos foram utilizados para pesquisas e para objeto de instrumentalização para a criação de armas e não só para preservação da vida e da saúde. O cientista, no primeiro momento, o homem pensado como ser que vai buscar estudos, mecanismos para o aprimoramento da vida e da saúde. Mas com os adventos da Segunda Guerra Mundial, aliás, já a Primeira Guerra Mundial, né, ali 1910, os eventos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, os cientistas já começam a deixar as cátedras, a deixar as universidades, a deixar os bancos de estudos e ensino para se aprimorarem e produzirem, por meio da ciência, armas e objetos de destruição em massa. Então, a Primeira Guerra Mundial, em menor potencial, se considerarmos a Segunda Guerra, mas os cientistas já se colocam a serviço de governos e líderes mundiais na busca de instrumentos que garantam a vitória nas guerras. Porque quando há crise econômica, quando há uma crise, quando o país está em crise econômica e ele não tem mais condições de internamente se resolver, a guerra se torna um bom negócio, né? Vídeos norte-americanos, que são belicosos, né? É só olhar para o Brasil, quando guerreou com o Paraguai, por exemplo, né? A guerra mais tola, mais sem sentido, para mim, é a guerra do Brasil com o Paraguai.
eu não consigo enxergar nenhum benefício para a nação brasileira naquela guerra. Fora o fato de que o Brasil ficou devedor da Inglaterra e dos Estados Unidos e conseguiu pagar, se é que pagou efetivamente, mas conseguiu liquidar pelo menos o que se apresentava teoricamente. Um dia desse aí que o Brasil conseguiu liquidar suas dívidas, parte delas originadas dos empréstimos feitos lá atrás, na Guerra do Paraguai, para custear uma guerra que não trouxe nenhum benefício para o Brasil. Pelo contrário, né? Empobreceu e fragilizou o país vizinho, e depois de um tempo o Brasil sofreu com o sucateamento do Paraguai, que gerou, na realidade, o barateamento dos seus produtos. E aí, na década de 90, houve um grande comércio aqui no Brasil das pessoas que iam ao Paraguai buscar coisas no Paraguai para vender aqui no Brasil, cigarros, eletrodomésticos, porque lá eram mais baratos, porque os produtos não eram tarifados nem tributados como eram no Brasil, portanto ficavam mais baratos, e os brasileiros atravessavam a ponte da amizade, atravessam até hoje, né, galera? Mas atravessavam em grande quantidade, trazendo produtos para vender no Brasil aqui. Tem uma febre de produtos paraguaios. Bom, quando um país está em crise econômico-financeira, a guerra é uma saída. E não basta estar em guerra, é necessário vencer a guerra. Então, os cientistas começam a se empenhar nesses processos belicosos, buscando soluções em armas, em produtos, ou aperfeiçoando o ser humano, né? E aí, eu acho que eu disse na última aula, o Capitão América, aquele filme do Capitão América, é um pouco isso, né? Sempre a ideia de criar um super soldado, um homem acima do normal, com capacidade para guerrear, para vencer guerras, né? Ou armamentos, bombas, aeronaves, tanques, estruturas, armas de guerra, tudo no intuito de vencer a guerra. Mas só mais um parênteses aqui, você olha, por exemplo, para o orçamento brasileiro, você vai na pasta das Forças Armadas, é um orçamento tímido, né? É um orçamento tímido para a nação brasileira. Os maiores investimentos, olhando para o orçamento do Brasil, em tese, educação, saúde, né? Você tem infraestrutura, né? Mas olhando para a pasta das Forças Armadas, é um orçamento muito tímido. O Brasil não tem aeronaves de guerra, embarcações de guerra que comportariam, se tivéssemos um conflito agora, de fazer frente a uma guerra, por exemplo, né? A fazer a defesa do Estado brasileiro de maneira ideal. Nos Estados Unidos, de longe, a pasta com maior recurso, que tem maior grana, que tem mais dinheiro, é o Ministério das Forças Armadas, né? Os norte-americanos investem neste aparato belicoso de guerra, né? Eles investem em armamento, veja, inclusive, nos Estados Unidos, essa questão de servir como soldado, não importa se o cidadão ali é parente de político, é banqueiro, é um cara importante da televisão, chegou o período dele de servir, ele vai servir, né? As histórias brasileiras aqui, principalmente os homens que me ouvem, sabem como é que funciona, né? Vai lá, ajuda a bandeira e... Enfim, o que eu quero dizer com isso é que os cientistas, então, deixam de se preocupar com a preservação da vida e de buscar mecanismos para aprimorar saúde, trazer longevidade ao ser humano, para se preocupar com instrumentos que tiram a vida, que acabam com a saúde, né? Vide as bombas com efeito... Galera, alguém abriu o áudio aí, dá uma checada aí, por favor. Obrigado. Vide os armamentos
com, com efeitos aí radioativos, causando doenças de pele, matando as pessoas por asfixia, né? E a gente, então, o ápice deste momento é na Segunda Guerra Mundial, quando não só os alemães, mas também a Itália fascista fizeram experimentos em seres humanos, tá certo? Agora ao findar da Segunda Guerra Mundial que se começa o questionamento, né? Como proteger o ser humano dessas pesquisas, como proteger o ser humano dos abusos dos estudos científicos, né? A Segunda Guerra Mundial, ela traz um conjunto de reflexões, né? No direito constitucional, funda o neoconstitucionalismo. No campo do biodireito, o biodireito surge daí, dessa meditação. Nós precisamos regrar, nós precisamos regular, nós precisamos tratar como vai ser feito os estudos, as experiências com o ser humano. Nós não podemos deixar isso solto. A relação ali era médico-paciente, né? O médico tinha absoluta liberdade para tratar com a vida do seu paciente. A relação era muito próxima. Aliás, queridos, até o início ali, até o fim da década de 50, é assim, o relacionamento com o paciente era diretamente com o médico. E o médico conhecia o paciente de maneira tal que já sabia, muitas vezes, quando a pessoa chegava no seu consultório, já sabia, com 2, 3 perguntas ali, ele já tinha um diagnóstico da pessoa, né? A relação era muito pessoal e, obviamente, o médico exercia muito poder sobre a pessoa. Aliás, mesmo nos dias de hoje, se você for aqui em São Paulo, em algumas cidades mais afastadas aqui da capital, umas cidadezinhas do interior, 200, 300 quilômetros daqui, você chega na cidade, você tem algumas pessoas que são importantes, né? É o padre, hoje agora também o pastor, são as figuras religiosas. Você tem o juiz, tá certo? E o delegado, tá certo? As figuras de autoridade que as pessoas enxergam ali do direito, né? O delegado que prende e o juiz ali porque julga, tá certo? E a terceira classe aqui, que as pessoas olham com muito respeito, são os médicos, né? Então você tem a classe religiosa, a classe de autoridade e a classe médica. Os médicos são extremamente respeitados, levados em consideração. Quanto menor a cidade, mais o médico tem influência social. Por quê? Porque o médico cuida da vida, o médico cuida da saúde, né? Então, veja a importância do médico. Se nós estamos falando que ele tem essa importância hoje, tá certo? Veja a dificuldade de cursar medicina no Brasil, né? Houve uma pequena abertura alguns anos atrás, e com isso nós tivemos um conjunto de faculdades privadas ampliando seus campos, né? Guarulhos, por exemplo, aí tem um campus novo, privado, de medicina, mas medicina ainda é um curso muito difícil, né? São 12 mil reais uma mensalidade hoje. Estou falando na faculdade privada, né? Até porque a pública é muito difícil, são 90 vagas. Pega a USP, por exemplo, em São Paulo. São 90 vagas e disputam candidatos do Brasil inteiro as 90 vagas, né? Então, quando você vê um cidadão que está estudando medicina na USP São Paulo, o cara, ele é fora da curva, né? Porque passou num vestibular dos mais difíceis do Brasil, para não dizer o mais difícil. Então, a medicina no Brasil hoje é altamente elitizado, né?
é uma categoria altamente elitizada, os médicos. Então, seja para estudar, seja depois formado como profissional. Então, médico é um profissional gabaritado e respeitado, né? E naquela época, nos idos da década de 50, ele o era mais ainda. Então, o médico exercia uma influência grande sobre os pacientes. E esta relação, ela foi se alargando na medida em que as demandas se avolumaram, né? Houve uma explosão. O planeta multiplicou-se, né? Houve uma explosão de pessoas. Então, foi necessário criar métodos, mecanismos para atender um número maior de pessoas. Ali, na década de 60 em particular, se cria as máquinas para fazer o rim. Quando você tem os dois rins, me ajudem aí o pessoal da saúde, o pessoal que conhece aí, diálise. Lembrei, galera. As máquinas de diálise, o que é isso? Pessoas que não têm capacidade de filtrar o sangue, os rins são os órgãos. Isso. Obrigado, Érica. Os rins são necessários para fazerem a filtragem do sangue. É isso, Érica? Me ajuda aí. Para isso, a pessoa que não tem um rim com capacidade, ou muitas vezes não tem o rim, né, ou os rins, ela precisa fazer hemodiálise. É uma máquina que vai fazer a diálise. Ela vai pegar o sangue e vai fazer a filtragem do sangue na máquina. Então, o cidadão senta ali e fica horas esperando o sangue ser filtrado pela máquina. Eu fico imaginando que não deve ser fácil, hein, gente? Uau, não deve ser fácil. Essas máquinas foram criadas na década de 60. E é aqui que nós vamos ter tudo isso para chegar nas comissões, tá, galera? O tema é Comitês de Bioética e Organismos Internacionais. Então, para a gente entender a criação dos comitês. Aqui, a gente tem um problema, e ele se dá lá nos Estados Unidos. Sempre os norte-americanos encabeçando, né? Qual era o problema? Tinha-se 10 máquinas, mas 1.000 pessoas necessitavam de fazer hemodiálise. Ou seja, não haviam máquinas em número suficiente para atender a demanda das pessoas que precisavam fazer hemodiálise. Então, como atender essas pessoas? Como fazer frente à necessidade das pessoas? Criou-se, então, um comitê. Olha só, a origem dos comitês de bioética começam aí. Um dos trabalhos que eu vou encaminhar para vocês traz esse relato mais aprofundado, mas estou dando aqui uma geral, porque, por exemplo, a tese, a monografia, perdão, a dissertação de mestrado tem 150 folhas, sei que vocês não vão ler inteiro. Então, já estou aqui dando uma geral, mas ao final vou passar um instrumento para vocês. Então, quero que vocês prestem atenção. Neste momento, quando há mais pessoas do que máquina para fazer hemodiálise, é preciso fazer escolhas. Quem são as pessoas que vão fazer o tratamento? Então, cria-se um comitê para avaliar as pessoas que vão, então, passar na frente e terem acesso à hemodiálise. E esse comitê, ele era criado aleatoriamente. Pessoas que tinham alguma influência na sociedade. Pessoas escolhidas por critérios sociais de colocação na sociedade. O problema é que essas pessoas que compunham o comitê também escolhiam os pacientes de acordo com o seu critério de alocação dessa pessoa na sociedade. Então, geralmente, era o amigo da igreja, era a pessoa
o escolhido era a pessoa que compunha aquele ciclo de relacionamento, percebe? Então, as pessoas menos abastadas, as pessoas que eram, de alguma forma, tinham alguma marca social de insatisfação, por exemplo, a década de 60 e 70 nos Estados Unidos é marcada pelas revoluções dos direitos civis, certo? Então, negros, a mulher, um conjunto de movimentos, homossexuais, um conjunto de movimentos, se eu não me engano, aquele problema lá em Stonewall, aquele, né, que inclusive motiva o Renato Russo lá, o primeiro trabalho solo do Renato Russo, que ele lança lá um LP com LP, CD, né, galera? Os mais jovens aí não sabem o que é LP, tá certo? Apesar que só sabem, né? Porque está sendo reeditado, tá certo? O primeiro trabalho solo do Renato Russo, ele dedica lá ao Stonewall. O que é o Stonewall? Era um bar, um bar só frequentado por homossexuais, lésbicas, da comunidade LGBT, do Village, ali do entorno desse bar. E os policiais sempre davam batida lá e prendiam as pessoas, porque na verdade era um ato discriminatório, né? Como eles não eram aceitos na comunidade local naquela época, né? Por conta das suas opções sexuais, por conta da sua forma de se vestir, da forma de ser, eles eram discriminados, né? Então, estes aí, imagina se eles iam ser escolhidos para fazer hemodiálise. Ah, é homossexual? Não está fora. É lésbica? Está fora. Ah, é negro? Ah, mas é um negro rico. Poxa, é rico, tá bom. O cara ajuda lá a entidade, o cara ajuda o orfanato tal, o cara... Enfim, o critério desse comitê era absolutamente equivocado, né? Equivocado. Ele era por preferências. Não tinha uns critérios claros de necessidades. Então, obviamente, muitas pessoas morreram ali porque não tinham condições de fazer. Eu estou falando dos Estados Unidos porque as máquinas são criadas e são utilizadas primeiramente ali, mas no mundo inteiro nós tínhamos essas coisas, né? É que ficou patente, latente, esse episódio nos Estados Unidos, porque eles criaram as máquinas e começaram a utilizar as máquinas ali. Quando as máquinas começaram a ser utilizadas, começaram a ver que tinha muito mais gente do que eles tinham de registro. Obviamente, as pessoas, como sabiam que não tinham equipamentos, nem procuravam estrutura pública para isso. Então, quando tomaram conhecimento que criaram as máquinas, uma enxurrada de pessoas vinham atrás do auxílio, e aí criou-se esse comitê que decidia, não por critérios técnicos, objetivos, legais, critérios justos, mas critérios de apadrinhamento, de assenhoramento, de amizade, de querer e mal querer, né? Ainda há na sociedade isso, em alguns aspectos, mas imagina naquela época, final de 60, começo de 60, década de 70, isso havia com muito mais propensão. Galera, juntando os dois elementos, o que se viu na Segunda Guerra, na Segunda Guerra Mundial, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, quando se teve conhecimento de que as pessoas eram utilizadas como experimentos, as pessoas perdiam suas vidas, perdiam membros, elas eram submetidas a tratamentos desumanos e degradantes em nome de uma ciência que, na realidade, não era nem para aprimoramento da saúde e da vida, era para buscar meios de armas de destruição em massa, tá certo? E mais adiante, isso no final da Segunda Guerra Mundial, 47, 48, mais adiante, ali final da década de 50, começo da década de 60, a criação de comitês específicos, comitês ali médicos,
específicos para tratar, por exemplo, essa questão aqui da hemodiálise. Essas duas coisas juntas, chega-se à conclusão, mais agora na década de 80, 90, de que é preciso criar comitês mais com parâmetros técnicos e legais para se comitês de caráter consultivo, mas também fiscalizatório das pesquisas feitas em seres humanos. Então, ou seja, não se pode fazer no mundo e no Brasil pesquisa médico-científica, pesquisas em ser humano, pesquisas em gênese de ser humano, sem que haja uma fiscalização de um comitê técnico que vai fiscalizar, vai regular todo o trabalho, todo o método, toda a fase de pesquisa nas pessoas que estão ali sendo utilizadas como elemento de análise. Olha só, o comitê, nesse papel, ele busca a proteção do ser humano e da vida. É daí, princípio que a gente já estudou aqui, da beneficência. Só vamos fazer uma pesquisa médico-científica se ela for benéfica ao ser humano. Se houver qualquer indício de malefício, a pesquisa não pode ser feita. E aí, esse comitê bioético e de biodireito, porque ele é um comitê bioético no primeiro momento, mas que dialoga com o biodireito. Por quê? Se forem descumpridas as normas estabelecidas, os padrões estabelecidos para a pesquisa naquela pessoa, quem está desobedecendo, o pesquisador, o médico que está estudando a pessoa, ou colocando a pessoa, submetendo a pessoa a tratamento fora das regras estabelecidas, estará sujeito a responder a penas previstas no direito penal, a penas no direito administrativo. Por exemplo, se ele for um médico, ele pode perder seu CRM, tá certo? Ele estará sujeito a responsabilidades no direito civil, no direito consumidor, se essas pesquisas foram contratadas, e isso pressupõe que tem que haver resultados sob pena de responsabilização, né? Então, esse comitê bioético, ele tem uma função primordial, primeiro, de verificar se está sendo respeitada a vida, se o ser humano está sendo tratado com dignidade. Esse ser humano, esta pessoa que está se submetendo a essa pesquisa médico-científica. Se os meios tecnológicos utilizados nessa pesquisa médico-científica estão respeitando os padrões internacionais ou estabelecidos para aquele tipo de tecnologia, de aprimoramento de tecnologia. Veja, esse comitê também, além de buscar e envidar esforços fiscalizando, ele também vai opinar para os poderes constituídos, por exemplo, o Poder Legislativo, a necessidade de feitura de projetos, de iniciativas de lei que visem o aprimoramento do biodireito, da bioética, para esse ou aquele tratamento, né? Eles também, esse comitê também vai regular, vai observar os investimentos feitos nas pesquisas e o resultado dessas pesquisas
Aí também, levando em consideração o princípio que nós estudamos aqui, que é o princípio de justiça. Lembra? Custeio, aplicação, né, que é onde vai aplicar esse dinheiro, quem vai dar o dinheiro, onde vai aplicar e os benefícios oriundos da aplicação, quem vai receber. Né? Então, esse comitê também regula, observa. Agora, ele é um comitê consultivo, é verdade. Mas, mesmo sendo um comitê consultivo, esse comitê pode instrumentalizar as autoridades para a propositura de ações. Por exemplo, pode instrumentalizar o Ministério Público Federal ou o Ministério Público Estadual, tá certo? Com informações, estudos e mecanismos para que estes possam buscar o que de direito, Não demorou, mais caso tarde eu vou chamar o haja, Fabiano e pergunto para ele. Eu te falo. caso esteja havendo E tirar o ferimento de tirar eu te falo, já tá algum bom. direito, de alguma conduta, Tá de alguma tranquilo. norma, Mais tarde a percebe? gente fala. Então, esse comitê, ele é de suma importância para o biodireito. Galera, eu vou ver como é que eu subo aqui nessa plataforma. Eu tenho 4 documentos, mas vamos combinar o seguinte desde já. Eu não vi, a Amanda está aí? A Amanda está por aí, representante de sala? Só dá um ok para mim aqui se tiver. A Amanda está por aí? Deixa eu ver aqui. Ó, a Amanda Barbosa. Eu acho que a Amanda não tá, professor. Só quem tá é o Rilmar. É o Rilmar, tá. Então, Rilmar, eu vou encaminhar no zap do Rilmar. Mas, professor, o senhor é melhor postar na plataforma. É só o senhor colocar aqui no biodireito, clicando aqui no biodireito. No biodireito? Então vamos lá. Isso. Só um pouquinho. Ah, mano, tá aguentando mais, Deus me livre, dá até sono. É louco, parece que não acabar nunca. É a Ana que tá falando isso? Isso. Oi, Ana, não tô nem enxergando, não tô vendo isso aqui. Onde tá aqui? Me ajuda na tela aqui, onde tá? Aqui na parte esquerda do computador, você tá vendo a nossa turma, certo? Verdade, Aí tá verdade. escrito biodireito. Tá aqui. Até para iniciar as reuniões na semana que vem, seria melhor se o senhor entrasse direto na matéria e não ficasse aqui nessa parte geral. Ah, é? É porque a gente não sabe se nessa parte geral ela não... Depois que o senhor fechar a reunião, ela não some. Se fica salvo na matéria, a gente consegue vir e ver depois de novo. Já. Cheguei ontem, Entendi. Então, peraí. 1h20. Equipes. Ontem, hoje, né? De madrugada, Turma 10º A. Isso. Tá aqui, vendo essa papagaiada da bexiga. Ele vai postar um bagulho aqui pra fazer o trabalho, pelo jeito. Isso, aí o senhor vai no arquivo, nessa parte do arquivo, na matéria biodireito, aí o arquivo e você consegue subir por aí. Então, já tá aqui, ó. Arquivos. Aí você clica em carregar ali em cima. É que tá travado a tela pra gente, a gente não consegue ver. Peraí, já tô pegando aqui, peraí. Só a PDF, né? Não, sobe em arquivo Word também. É só clicar ali em carregar. Dá para subir os dois. Dá para subir em PDF e dá para subir em Word. Ó, já tô subindo já. Tá subindo. Aparece para vocês? Espera só um pouquinho que eu tô confirmando aqui. Não, professor. Não subiu ainda. Para mim tá aparecendo aqui, ó. Bioética. Mano, pelo menos em Ubatuba, ontem tava, mano,
sexta, sábado, domingo, o sol rachou. Mas vai começar a mudar o tempo de hoje para amanhã. Para mim está aparecendo, Ana, duas. De hoje para amanhã já. Os dois documentos estão aparecendo aqui para mim. Ah, professor, eu achei. O senhor subiu na aba geral. Consegui aqui achar. Tá na aba geral, não tá em biodireito. Eita, então, peraí. Então, vamos ver se eu faço agora na outra. Peraí. Paciência que a gente chega lá, galera. Paciência. Então, ó, equipes, certo? Certo. Aí, em equipes, eu vou ter a turma 10º A. Isso. 10º A, certo? Aí aqui em cima tá tudo, arquivos. Não, você tem que vir aqui do lado e clicar em biodireito. Ah, tá no geral, entendi. Tá, eu já vejo aqui Biodireito. Te falo, né, da Floreia, São Sebastião. Mas se você colocar no esse agora vai, peraí. Clima-Tempo São Sebastião. Até para iniciar a aula semana que vem, o mesmo caminho. Equipes, turma, aí clica em biodireito e inicia a reunião por aqui. Porque no geral não salva a aula, é isso? Eu acho que não, professor, eu não sei, é uma descoberta. Ana, vê se entrou agora. Agora subiu a bioética e as comissões nacionais. Subiu as duas? Só subiu uma para mim por enquanto. Eu não sei se as outras. Só uma, professor? Tá, peraí, eu vou subir outra. Acho que a Amanda entrou na sala, professor. Tá, mas eu já tô subindo. Ela. Já tô subindo aqui para vocês, peraí. Bom dia, professor. Eu tava com um problema no meu computador, não tava conseguindo abrir. Agora eu consegui abrir. Fica tranquila, Maninha, fica tranquila. Eu ia te passar no zap, mas já estou dialogando com a Ana aqui, já estou subindo para vocês, tá? Ok, eu já peguei aqui os arquivos e já mandei no grupo, porque teve algumas pessoas que não conseguiram entrar hoje aqui na sala. Tá bom. Eu vou ter mais 3, eu vou subir os outros 3 agora. Passa para a turma aí, tá bom? Tá bom, obrigada. Bom dia. Eu agradeço, obrigado. Falou, molecote, falou. É xarope mesmo. Chegou em casa ainda não? Tá na rua? Ó, professor, subiu, aqui tá para mim aparecendo a ética e os comitês, a bioética e a comissão e a declaração universal. Isso, vou subir o último agora. E agora subiu o panorama, né, Ana? Agora sim, professor. Tá bom. Daqueles 2 lá, tem um que tá fora, tá? É só esses 4 aqui mesmo. Então, galera,
vamos combinar o seguinte. Vou anotar aqui a pergunta que eu quero. Espera aí. Eu vou só anotar a pergunta agora, peraí. Digitando aqui, galera, peraí. Galera, primeira pergunta é qual? Eu não estou conseguindo colocar o ponto de interrogação, mas é uma pergunta. Qual a função dos comitês de bioética? Peraí, vou anotar a pergunta dele aqui do instrumento aqui. Peraí. É o seguinte, ó. Peraí. Duas perguntas, tá bom? Esse material que eu passei para vocês, eu quero que vocês respondam duas perguntas e me tragam no nosso próximo encontro, segunda-feira que vem. Acho que segunda-feira que vem é feriado. Então, na outra segunda-feira, vocês vão ter bastante tempo. Tragam, e no dia do nosso encontro, na próxima segunda-feira que nós tivermos aula, vocês vão anexar na plataforma para mim, tá bom? E aí, eu vou dar um ponto para quem trouxer as respostas e anexar na plataforma. Não adianta, tem que trazer o trabalho, anexar na plataforma no dia. Não manda antes, galera, no dia. Nossa aula começa às 7h30. A partir de 7h31, você pode colocar na plataforma, tá certo? Professor, aí... mas como assim colocar na plataforma? Lá naquela parte de tarefas? Isso. Não é lá que você... No Kitutor, vocês colocavam naquele campo que a gente tinha de trabalho.
Aqui mas lá no Kitutor, o professor agendava. E aí a gente conseguia. Eu acho que aqui é a mesma história. A gente não consegue subir o arquivo se não tiver agendado. Bom, de qualquer forma é por dia. Assim, se essa segunda, nós não vamos ter... É feriado a próxima, né? Próximo é dia 7 de setembro, é feriado. Então a próxima aula é na outra segunda-feira. Vamos fazer o seguinte. Professor, eu tenho uma sugestão. Oi, diga lá. Posso ver com a Andréia lá do TI e eu vejo com ela como que dá pra gente anexar. Tá bom, então beleza. Tá bom, Amanda. Tudo na sala. Viu, Amanda? Se tiver alguma dificuldade, aí eu passo o meu e-mail para você, você passa para a turma. Mas vamos tentar a plataforma primeiro, tá bom? Bom. Tá? Aí, galera, ó, seja na plataforma, seja no e-mail, vocês vão colocar para mim no dia da nossa aula. Vai começar a aula, vocês colocam, fazem o trabalho, deixam ele pronto aí no computador. No dia da nossa aula, segunda-feira que vem é feriado, na outra segunda-feira, 7h31, começamos aqui. Aí, seja no meu e-mail, seja na plataforma, vocês encaminham a resposta das duas questões. As respostas estão dentro desses 4 materiais que eu dei para vocês, tá bom, galera? Isso é um trabalho de pesquisa. 2 perguntas super simples. Respondam, encaminhem para mim no dia da aula, tá bom? 1 ponto. Galera, é isso. Obrigado pela presença de vocês. Bom feriado na próxima segunda. Boa semana agora, no decorrer desta.